O magneto faz muito mais do que apenas lançar metal. O magneto controla o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é uma das 4 forças fundamentais do universo. A teoria vigente na física afirma que todas as energias do universo podem ser categorizadas sob as 4 forças fundamentais. A gravidade, que mantém nossos pés no planeta e mantém os planetas em órbita. Força nuclear forte, que mantém os núcleos de átomos juntos e são lançados em uma explosão nuclear. Força nuclear fraca, que é a força que causa decaimento radioativo. E eletromagnetismo, o que controla praticamente todo o resto. Isso é certo. O eletromagnetismo é uma das forças manifestas e onipresentes que vemos no dia a dia da vida. A partir da eletricidade utilizada em toda a nossa tecnologia moderna, a forma dos ventos solares, a coesão da matéria, os sinais eletroquímicos do sistema nervoso. O eletromagnetismo é responsável por todos. Conforme mencionado no nome, o eletromagnetismo é eletricidade e magnetismo. As duas energias são distintas e, no entanto, estão notoriamente estritamente interligadas. A eletricidade afeta o magnetismo e o magnetismo afeta a eletricidade. Uma agulha da bússola será refletida por uma corrente elétrica em movimento, como um raio, e o raio é atraído pelo metal ferroso. Os ímãs rotativos, alternando as intensidades variáveis dos campos magnéticos, são usados em geradores para criar eletricidade, enquanto a execução de uma corrente elétrica em torno de um pedaço de metal criará um eletroímã. Quando uma carga elétrica está em movimento, ela formula e, portanto, é influenciada por campos magnéticos. Como o magneto é sensível e controla campos magnéticos, ele pode gerar e controlar a eletricidade com grande minudência e força. Por isso, ele pode controlar máquinas como câmeras de segurança e armas avançadas sem teclado externo ou computadores simplesmente roteando a eletricidade da maneira que ele quiser. E pode sentir quando seus bancos de dados, de seus computadores, estão sendo interrompidos a grandes distâncias. Skin. Alguém como a tempestade lançando relâmpagos no magneto está simplesmente entregando-lhe uma arma, pois ele controla as próprias forças que geram eletricidade. Skin 1 e Skin 2. O controle de magnetos sobre materiais não ferrosos e não magnéticos, desde metais como ouro até a cerâmica e até matéria orgânica, também é realizado através do magnetismo. Os prótons, nêutrons e os elétrons têm campos magnéticos que interagem para manter o átomo em conjunto. As cargas positivas dos prótons que regem o número de elétrons negativamente carregados orbitando o núcleo e, portanto, ditando o tipo de átomo que ele é. A troca dos elétrons negativamente carregados entre os núcleos de átomos carregados positivamente é o que cria moléculas. Esses campos magnéticos parecem minúsculos, mas sua força combinada é tão forte que eles superam as forças da gravidade. Daí o motivo pelo qual você simplesmente não atravessa o solo no centro da Terra. As ligações eletromagnéticas entre os átomos de seus pés são repelidas pelas ligações eletromagnéticas dos átomos do solo. Esses pequenos campos magnéticos causam que uma substância não ferrosa seja paramagnética ou diamagnética. Um metal ferroso é denominado, obviamente, uma substância ferromagnética. Os campos magnéticos dos átomos, uma barra de ferro ou níquel, alinham-se com os átomos vizinhos dentro do ferro ou do níquel. Mas quando colocados perto ou dentro de um campo magnético forte, os campos magnéticos dos átomos se alinham com o campo magnético externo e retêm esse alinhamento. Por isso, um pedaço de ferro pode se transformar em um ímã e permanecerá preso à sua geladeira por anos. Em uma substância paramagnética, como moléculas de alumínio ou oxigênio, os campos magnéticos dos átomos se alinham temporariamente com um campo magnético mais forte. No entanto, uma vez que esse campo é removido, os átomos de um pedaço de alumínio retornam imediatamente ao seu estado natural, assumindo que o alumínio está na temperatura ambiente. Uma substância diamagnética, como a água, que representa 75% dos nossos corpos, tem campos magnéticos dentro dos seus átomos que se alinham em frente a qualquer campo magnético externo. Portanto, se Magneto quiser levitar ou controlar o corpo de um ser humano ou como os cientistas do mundo real fizeram com o sapo, ele aplicaria fortes campos magnéticos em oposição ao modo que ele queria que a pessoa ou Kermit se movessem. Teoricamente,
Parece ser possível em campo magnético forte e minucioso manipular a matéria em uma escala atômica como Magneto já fez. Ele fez isso com a matéria ferromagnético, curando o Colossus, Skin, e fez isso com a matéria diamagnética, dissipando a água, Skin. O Magneto também controlou os sinais eletroquímicos do corpo humano, principalmente uma vez, Skin, na qual ele congelou todos os mutantes no lugar e impediu-os de acessar seus poderes. O sistema nervoso do corpo funciona através do envio de sinais eletroquímicos. As células do cérebro e do sistema nervoso, os neurônios, geram um sinal químico de que quando atinge a sinapse entre os neurônios, torna-se um pulso ou sinal elétrico transmitido por átomos carregados de cálcio, sódio ou potássio. Este sinal é retirado pelo neurônio receptor, lido e transferido para uma mensagem química que viaja para um outro lado do neurônio para repetir o processo de transferência para um sinal elétrico, saltando o espaço e assim por diante para trocar informação com cada neurônio na linha. Essas correntes elétricas em movimento criam campos magnéticos exatamente como eles fazem em qualquer outro lugar. Dado que estes são sinais elétricos, apesar do tamanho minúsculo, é viável que o Magneto interrompa o sistema. Dada a experimentação e o traquejo, é possível que ele perturbe os sinais com efeitos específicos. A capacidade de Magneto para manipular energias eletromagnéticas não é meramente limitada ao magnetismo e à eletricidade. Ele também mostrou controle sobre a maioria do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é a coleção de várias radiações que decorrem da energia possuindo propriedades de eletricidade e magnetismo em movimento, especificamente em frequências variáveis de oscilação, ou tamanho e velocidade das ondas. Essas energias são ondas de rádio, microondas, radiação terahertz, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-x e raios gama. Magneto pode gerar ou manipular sinais de rádio, gerar calor, firmar assinaturas de calor, manipular a luz para torná-la invisível. Skin pode usar energia UV, radiação ultravioleta, para quebrar vínculos químicos em um produto, embora ele geralmente usasse seu próprio poder sobre os campos magnéticos dentro dos átomos para fazê-lo, e também pode refletir os raios X e os raios gama produzidos por explosões nucleares. Skin. Um dos feitos de Magneto foi criar um buraco de minhoca de bolso entre Genos e Nova York. Skin. Esta é uma manipulação do espaço-tempo e é teoricamente possível, dado a teorias atuais da relatividade geral, física quântica e teoria das cordas. Na teoria atual, para Lorentzian, percorrer os buracos de minhoca só seria possível se o espaço fosse aberto por matéria exótica, um tipo de partícula até então desconhecida, ou por cordas cósmicas de massa negativa. Em Classic X-Men número 19, Magneto diz: minhas descobertas durante a última semana sozinhas revolucionaram a física de partículas. Qualquer um delas seria suficiente para eu ganhar o prêmio Nobel e um lugar entre os gigantes da história científica, se eu quisesse reivindicá-lo. Portanto, é possível que Magneto descobriu essa matéria exótica. Do meu entendimento limitado, o que parece ser necessário para criar tal buraco de minhoca é a capacidade de manipular a gravidade. No entanto, Magneto já conseguiu e consegue manipular a gravidade. Skin. O único truque que o Magneto desencadeou em várias ocasiões que está fora do domínio da ciência real é manipular o ferro no sangue. Skin. Quando os átomos de ferro na hemoglobina da corrente sanguínea se unem com o oxigênio que seu corpo precisa tão desesperadamente, seu campo magnético é cancelado. Embora exista algum ferro em seu corpo que não esteja ligado ao oxigênio, certamente não é suficiente para criar os efeitos que vimos nos quadrinhos. Entretanto, dados os meios que o Magneto tem de controlar a matéria orgânica e o corpo humano listado nesse vídeo, é um ponto de discussão.